Bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Estamos começando, então. Aí gostaria de perguntar quem gostaria de ser o nosso guardião do tempo. Acho que eu. E o Helder levantou a mãozinha hoje também, Luiz, e agora? Agora fica o Helder, porque o Helder tem que treinar. Hein? Passar o bastão, né, Luiz? Eu Depois já de tenho 6 essa, meses. eu já tenho essa aprendizagem feita. Sim. Tá ótimo, então. Pode ser o Helder, depois descanso. Só acordarmos 5 minutos, aí se precisar de mais solicitar, tudo bem? Tudo bem. Quem gostaria de ser o guardião das mãozinhas hoje, então, ou a guardiã das mãozinhas? A Ana! Olha, que ótimo, Ana! Então, hoje vai guardar as mãozinhas, gestar aí as nossas perguntas, né? Mãos levantadas, perguntas no chat. Sempre bom lembrar as perguntinhas no chat, é só bom, é uma sugestão da gente organizar, é que quando tiver uma pergunta e as respostas forem para essa pergunta, aí seria bom primeiro a gente ver as respostas dessas perguntas ao passar para as próximas. Eu queria acordar essa questão com vocês, que às vezes são várias perguntas, a gente não consegue nem lembrar qual questão que a gente está fazendo, né? Tudo bem a gente coordenar dessa forma? Aí, se alguém quiser fazer de outra forma também, é só trazer a proposta. Aí a gente define, tá bom? Bom, então, vamos começar? Nós estávamos na última reunião conversando sobre justamente as 7 perguntas de aprendizagem, né? E que estão correlacionadas às reflexões de como funciona a construção da aprendizagem. Então, nesse último sábado, nós falamos sobre o que precisamos aprender. Então, estávamos nesse diálogo sobre o que precisamos aprender. E ficou de trazermos algumas questões ainda sobre o que precisamos aprender, né? A gente estava em alguns questionamentos no final da reunião. Pergunta se vocês gostariam de finalizar essa questão, né, do que precisamos aprender, trazendo as questões que ficaram da última semana, para depois passarmos para a próxima perguntinha, que é com e o que, com e com quem aprendemos. Agora foi certo. Tudo bem? Então, vamos ao que precisamos aprender. Quem gostaria de trazer as questões do que precisamos aprender, até os questionamentos da última reunião, se vocês lembrarem que nós estávamos conversando, né? Eu posso lembrar, posso fazer um pequeno resumo de que estávamos a conversar sobre a diferença entre um currículo que vem de fora, não é? Um currículo construído por outro, e um currículo construído pelo próprio, não é? Um currículo que responda às necessidades básicas e diárias de cada indivíduo que está a aprender. Não é? Essa é a grande diferença da escola atual, que é impõe um currículo pré-definido. Já esteve pior, eu sei, já esteve pior, já foi mais formatado. Agora, em Portugal, há um programa chamado Gestão Flexível do Currículo, que é uma coisa que nós podemos gerir um pouco de forma flexível, a forma como se aborda o currículo. No entanto, ele está pré-definido e pré-formatado, não é? De uma forma até muito rígida. E, como o Zé diz, nós temos que procurar construir um currículo pelas experiências, pelo contexto de cada criança, e pelo potencial que ele já traz, certo? Daí o currículo de subjetividade, que é importante para que o aluno não entenda que não está a aprender coisas que outros julgam serem importantes. Eu já me tenho questionado muitas vezes isto, é claro, quando as crianças são pequenas, não sabem muito bem o que precisam, não é, de aprender. É normal, mas para isso é que está lá um adulto para ajudar. E quando são crianças pequenas, o que eles precisam de aprender é aquilo que faz sentido naquele momento da vida deles, não é? E eu tenho tanta conversa com os meus docentes em reuniões, quando eles me dizem, vamos fazer o planeamento, não é? Planejamento, vamos fazer, e fazem depois igual para todos. Não é? Isso para mim é horrível, não é? É horrível. Vou até contar uma pequena historinha que é,
Veio aqui a uma das escolas que nós temos, veio o inspetor ver o que é que nós estávamos a fazer. E com as crianças de 5 anos, que estão no pré-escolar, não é? Ele viu que a educadora tinha passado um desenho para toda a gente colorir. E o desenho era igual para todos. Era uma girafa. e toda a gente teve que pintar a girafa. Pronto. Portanto, isto é um pequeno exemplo do currículo, que em Portugal é uma coisa estranha. Eu acho que não é só em Portugal, sinceramente. Mas aí o Zé, que já chegou, olá Zé, pode dizer isso muito melhor que eu. O currículo não tem que ser... Portanto, o que é que a gente precisa de aprender? Precisamos de aprender aquilo que nos faz, aquilo que necessitamos em cada momento da nossa vida. Portanto, tem que ser uma aprendizagem individualizada. Não pode ser todas as crianças que estão no segundo ano têm que aprender aquilo que o programa diz para o segundo ano, porque elas não são iguais. Ok? E eu acho que estávamos a falar disto no último sábado, e este é, para mim, um dos principais problemas do sistema educativo português. Não é? É que depois chama gestão flexível do currículo, mas o currículo continua lá. Não é? É como se eu tivesse que gerir flexivamente, ou de forma flexível, uma coisa que já é má à partida. Não é? Aí, Helder, não demorei 5 minutos, pô, não? Boa. Completou 5 agora. Pá, fantástico. Agora é Cici. Olá, boa tarde. Agradecida, Ana. Amigo Zé, bem-vindo, bom dia. Estamos falando sobre as 7 construções da aprendizagem, tá? E estamos no que precisamos aprender. Na semana passada já estávamos desenvolvendo e quisemos trazer mais algumas questões, porque estávamos conversando ainda sobre o que precisamos aprender. Posso? Então, bom dia, boa tarde. Estava a ouvir o Luís e ele perguntava se é só em Portugal. Não é. Andei por meio mundo, este sistema de ensino ele é hegemónico. É igual em qualquer lugar do mundo. E quanto ao currículo e à gestão flexível, em 1993, eu participei de um projeto chamado Gestão Flexível de Currículo. Em 93. Foi feito um relatório pelo Vítor Alaís, do Instituto de Inovação Educacional, e o relatório concluía que aquilo que era preciso não era tentar flexibilizar esse currículo, era uma nova construção social de aprendizagem. Dito de outro modo, um novo modelo educacional. Era muito claro. Isto, eu creio que, se não me falha a memória, o relatório foi feito por volta de 1996. Passados quase 20 anos, o Ministério lança um projeto de autonomia e gestão flexível do currículo. É uma estupidez sobre estupidez. É uma coisa louca. O dinheiro que se gastou. E, como tu sabes, Luís, quem ficou à frente desse projeto foi alguém que tu conheces e que eu conheço, que ganhou muito dinheiro, prestígio, e que hoje está à frente da inspeção. É triste, realmente. Eu estou a ver o povo fantasiado de carnaval, nós ainda estamos a chegar ao Natal. Não é? Mas eu percebi, viver na educação é um carnaval permanente. É um carnaval permanente. Nós temos mesmo que celebrar o carnevale, né, latino. Senão vamos parar no divã do psiquiatra. É preciso mesmo. É preciso, eu compreendo. Nada de tomar calmantes ou ansiolíticos. Vamos brincar um pouco. Mas voltando à questão. Em 1998 ou 99, mais ou menos por aí, eu estava no Conselho Nacional de Educação. Ainda a propósito do currículo e do que é que nós temos que aprender. E a Teresa Ambrósio, a saudosa Teresa Ambrósio, presidente do Conselho Nacional de Educação, veio ter comigo e disse o seguinte: Senhor Conselheiro, tenho aqui uma encomenda para si. Só você pode fazer o parecer sobre uma proposta de lei que nós recebemos. Eu disse, mas porquê eu?
Ela deu um sorriso e disse, porque você está no chão de escola. E a proposta de lei, eu não sei se era do Oliveira Martins ou de Massalvio, era um deles, é no sentido de fazer uma reorganização de currículo. Reorganização curricular. Eu disse, bom, mas eu preciso de mais alguém, vamos fazer uma equipe. Tá bom, fizemos uma equipe. Eu, o Lionel, um maravilhoso professor de secundário, e aquele que foi depois, o Santos Silva, que foi depois presidente da Assembleia da República. Ele estava no Conselho Nacional na altura. Éramos 3. O Augusto? O Augusto Santos. Ele estava lá e... Só que eles não entendiam nada do currículo. E, portanto, quem pegou no documento fui eu. E fiz. E entreguei-lhes. Eu lembro-me de algumas alterações da reorganização curricular. E eu fiz o seguinte. Por exemplo, eram introduzidas 3 novas disciplinas. Primeira disciplina, Educação para a Cidadania. Eram 1 ou 2 aulas por semana. E o meu comentário, no parecer, foi este. Será que nós só aprendemos cidadania numa disciplina chamada Educação para a Cidadania? Nós não somos cidadãos na matemática, na aula de língua portuguesa, na aula de ciências? O que é que nós andamos a fazer? O transbordamento de que o António Nova fala. É mais conteúdo, é mais disciplina, é mais educação para a saúde, educação para o ambiente, educação para tudo, financeira, para o trânsito. Repara, depois havia outra que era a direção de turma. Eu perguntava, porque é que há turmas? Porque a direção de turma se chama turma. Também ninguém me falou. Outra era, deixa eu ver se eu me lembro, área escola. A área escola, que era uma bosta, desculpai, ou em português é outra coisa, mas não vou dizer, porque já chega de impropério. Área escola, eu tinha participado no projeto Área Escola no princípio da década de 80. Tinha acabado finais de 90, ou finais de 80, princípio de 90, que foi uma farsa também. Outro projeto que não valeu de nada, enfim. Então eu fiz um relatório, um parecer bem crítico e propus o diálogo com o Ministério. Quando chegou o dia de aprovação do parecer, porque sem esse parecer o Ministério não publicava a lei, o Conselho Nacional tem um poder muito grande. Eu fui para a mesa, eu lembro-me que estava o Ministro do meu lado esquerdo e a Presidente do Conselho do lado direito. Eu era o relator, praticamente, do parecer. O que aconteceu é que antes da leitura, da apresentação, eu abri. E o que eu li não tinha nada a ver com o que eu tinha escrito. Absolutamente nada a ver. Ok? Por simplesmente me apagaram. Como o Stalin apagava os opositores nas fotografias, não é? Sabem isso. Então mandava-os lá para o lugar onde eles iam morrer e apagavam. A mim ainda hoje me fazem o mesmo. Mas isso é outra história. É que nessa altura eu estava numa posição de poder. Eles não poderiam ter feito aquilo. E eu disse, eu vou-me embora. E a Presidente, não vai, vou-me embora. Ou então voto contra aquilo que está aqui, porque não fui eu que escrevi isto. Bom, foi uma situação, eu abstive-me. Mas no Diário da República de janeiro de 2000, logo no início, aparece a publicação da lei e aquilo que eu não escrevi, tendo o meu nome por baixo. É triste, não é? A manipulação, a falsidade ideológica, a corrupção intelectual, moral, é isso. Eu não tenho nada que esperar do Ministério. Aliás, vou já dizer-vos o seguinte. Em janeiro, nós iremos começar algo que vai dar muito que falar. E uma das primeiras propostas que eu vou fazer é esta. Ou o Ministério de Educação de Portugal aceita negociar através de um grupo de trabalho instalado dentro do Ministério, ou eu vou convidar todo mundo, toda a gente, para pôr o Ministério da Educação de Portugal no Tribunal de Direitos do Homem. Uma ação em tribunal. Porquê? Porque a imposição do modelo educacional que não concretiza o direito à educação para todos, a imposição, o autoritarismo,
é crime de abandono intelectual de milhares e milhares de jovens. Quando alguém como nós tenta negociar e fazer diferente, somos ameaçados ou ostracizados. Assédio moral. E por aí vai. Se eles querem brincar, vão brincar. Eu não acredito no Ministério. Acredito em pessoas que lá estão, mas não no Ministério. O Ministério é um lugar mal frequentado, é um covil. Olha, é aquilo que Jesus dizia dos fariseus. São túmulos caiados onde germina calada a podridão. Esses burocratas do Ministério e os áulicos são os principais responsáveis pelo insucesso escolar, pela hecatombe escolar, pelo crime de abandono intelectual de milhares e milhares de jovens. Então é preciso mostrar que estamos prontos para negociar. Venha a negociação. Zizi. Boa tarde. Agradecida, né, querida? Só um pouquinho que tá passando. Pronto. É que lembrar que, né, Mato Grosso do Sul tem muitos caminhões. Então, às vezes, o som é muito alto. Aí eu tenho que desligar um pouquinho o áudio, infelizmente. Um dia será diferente. Serão mais som de pássaros cantando, né, do que caminhões. Mas faz parte. Bom, então, eu queria trazer essa reflexão, né, que o amigo Zé estava trazendo sobre o que precisamos aprender e o que nós temos conversado, né, desde nosso último encontro, que é justamente essa construção do que precisamos aprender, ela está correlacionada àquilo que nós percebemos, aquilo que nós conseguimos entender como aprendizagem. E a importância de nós trabalharmos, nós conversamos no nosso último encontro, sobre a importância de nós trabalharmos a cultura, para demonstrarmos que a aprendizagem, ela ocorre numa construção integral, que os currículos, como o Luiz estava trazendo no começo, eles estão integrados ao projeto de vida, integrados à construção de aprendizagem de todos os dias, ou seja, você não define a aprendizagem por disciplinas, né? Nós percebemos a principal mudança, que não tem aprendizagem por disciplinas, mas sim pela construção da busca do interesse na aprendizagem, que não só o aprendiz como o tutor constroem juntos essa construção. Então, o que precisamos aprender? Aquilo que construímos juntos na nossa necessidade, na nossa busca e no nosso interesse do desenvolvimento de quem somos, certo? Então, eu queria trazer essa reflexão, uma última questão para trazermos, o que vocês veem, o que nós vemos, né, para trazermos em diálogo, sobre essa construção de o que nós podemos dizer ou trazer como uma referência para as comunidades de aprendizagem sobre o que precisamos aprender. Se perguntarmos, por exemplo, já fizeram essa pergunta para mim, em comunidade de aprendizagem, o que precisamos aprender? Então, eu deixo essa perguntinha, senão eu já vou trazer outras respostas, mas eu vejo que seria importante a gente trazer essa reflexão sobre o que em comunidade de aprendizagem precisamos aprender, e o que é precisar aprender. Então, deixar essas reflexões. Luís, é a tua vez. Sou o primeiro. Por acaso eu levantei a mão, ainda estava o Zé a falar. Era para complementar o que ele estava a dizer, mas já lá vamos, está bem? Para responder um pouco à Zizi, para complementar o que a Zizi estava a dizer, eu sigo a minha linha de pensamento que estava a seguir há bocado. Se comunidade é um conjunto de pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios e querem fazer um caminho juntos, então o que eles precisam de aprender é exatamente aquilo que os vai fazer crescer, ganhar relações uns com os outros e poderem fazer um caminho de construção juntos. Não há, à partida, não pode haver nada pré-definido e dizer assim, não, aquela comunidade vai ter que fazer isto, assim no currículo. Não. O que tem que sair deles, não é? A necessidade tem que sair dos próprios membros da comunidade para fazerem uma construção juntos. Daí o currículo ser construído passo a passo. Eu sou muito mais da opinião de que o currículo é o conjunto, é o portfólio do aluno, do que um conjunto de programas que estão definidos à partida, não é? O que é interessante, já agora deixa-me conjugar, o que é interessante é que Portugal, eu não sei se o Zé concorda comigo, Portugal tem muito bons teóricos. O Brasil ainda tem mais. Portugal tem muito bons teóricos. O problema é que depois esta gente que diz coisas maravilhosas e escreve, não consegue, em Portugal não conseguimos passar isso à prática. E eu sei, em parte, eu sei porquê. Né? Porque
Porque há um conjunto de lobbies que não deixam que a educação seja o que deve ser, não é? Eu já falei com ministros, já falei com secretários de Estado. Eles não conseguem fazer o que pensam. Não dá. É um sistema que é, eu posso dizer, corrupto, não é? Porque tem muito mais interesses instalados que parasitam o governo do que propriamente quem queira pôr na prática aquilo que é cientificamente correto. Quando aparece um José Pacheco, não é? Ele fica sozinho. Porquê? Porque luta contra o sistema, não é? Ele lutou mais que eu e eu nunca serei conhecido como o José Pacheco, obviamente. Até porque ele foi preso, acho eu, quase, e eu não quero ser. Mas, de qualquer das maneiras, este é o sistema. Portanto, deixem-me estar aqui no meu cantinho a fazer aquilo que eu acho que se deve fazer nesta comunidade. E um dia mais tarde falaremos. Mas é isso. Agora é a vez do Helder. Bom dia, boa tarde a todos, com licença. Bom, questão dos áulicos como o cerne não, né? A rêmora, né, do sistema educacional é muito claro. Agora, precisando de convidar alguns áulicos que possam querer fazer uma mudança pessoal. Eu acredito que tenha, né? E tem outros que não são áulicos, né? A gente fazer assim como fazemos um círculo de vizinhança, fazer um círculo de vizinhança universitário e áulico também, e ver quem é que se dispõe a conversar conosco, né? Eu acho que aqui sempre vem à tona a figura, ao lado do professor José Pacheco, o Antônio Nova, quem eu já estive duas ocasiões, e que ele sempre faz menção elogiosa ao trabalho do José Pacheco. No entanto, eu ainda não os vi conversarem juntos, e nem trabalhar juntos. Por quê? Essa é a minha pergunta. Aí, a questão da aprendizagem, Zizi, eu acho que eu fico como Gonzaguinha, eu fico com a resposta das crianças, né? Trabalhando com as crianças que a gente percebe a mudança, não, né? A realidade curricular, né? A criança, quando ela traz as suas perguntas, a gente não asfixia as perguntas das crianças. Eu estou celebrando agora um fechamento de ano, em que eu termino o ano falando assim, olha, eu serei professor vitalício de vocês, falei para as crianças, às 50, e nós continuaremos aprendendo durante as férias. Nós estamos com o Google Sala de Aula, eu quero que nós fizemos o último roteiro, e falo, vamos lá. E todos, muito contentes, celebraram a ideia de que eu sou professor. Aí um perguntou, e você vai ser professor até quando eu tiver 60 anos? Falei, sim, serei professor de você até quando você tiver 60 anos. E eles falaram, nossa, que ruim, né? Vai ter mais aula, não vai ter férias. Eles celebraram junto comigo. Então, eu acho que é questão de ponto de vista. Os áulicos, a gente vai criar aqui É triste, né? Ver do ponto de vista do MEC, ou do que corresponde ao MEC em Portugal, é muito triste falar de educação. Agora, quando se trabalha com as crianças, é o contrário. Áudio, Ana, áudio. Sim, desculpem, queria falar, mas vou passar a vez aqui ao professor José Pacheco, então, está bem? Eu gostaria de escutar, mas também não vou adiantar muito mais. Está aqui uma música de fundo, que não é música, que é uma coisa horrorosa, mas hoje é sábado, não é? E os vizinhos são como são. E aqui ao lado é um boteco. Com licença, professor, não chega a nós esse som, não. Pelo menos a mim, não incomoda. Não chega. Okay. É que eu tive a sorte de vir morar para um lugar excelente, com uma paisagem fantástica, da grande Flor de Pedra, ao lado de um pastor e de um boteco. Portanto, estou perfeitamente enquadrado. São ambos muito simpáticos, gostam muito de mim e me ajudam. E agora, neste momento, tenho aqui dois vizinhos a ajudar-me a arranjar aqui a casa. Pronto. Mas o que eu ia dizer, vamos lá, para não ser muito teóricos, em Portugal e no Brasil, muitos. Realmente, Luís, tem muitos. Mas a maioria não são teóricos, são teoricistas. O teoricismo é a doença infantil da educação. São pessoas que leem muito, creem saber muito, que não sabem. A sabedoria é a competência, é o saber em ação, o saber útil.
pragmaticamente útil. Então, estamos cheios de teoricistas. O Novo, ele é um teórico. O Helder disse que nunca nos viu juntos, mas olha, Helder, passei 30 anos trabalhando aí em Portugal, ao lado do Novo, e ainda há pouco tempo, na Universidade de Brasília, os dois fizemos um meeting, não é? Informal, que foi extraordinário, na livraria de Chiquinho. Então estou em permanente contacto com ele. Ele mandou-me o convite para ir para Portugal, participar da festa, mas eu não tenho dinheiro para gastar, para ir e voltar, não é? Senão iria. E ele esteve bem acompanhado. Então, em relação ao Novo, ele é um teórico, eu o respeito muito, discutimos muito, divergimos muito e nos entendemos, porque nos respeitamos. E penso que se deve lançar, como tu disseste, Helder, o convite aos teóricos. Aos teoricistas não vale a pena. Portugal está cheio de teoricismo, cheio, é uma praga. Fazem palestra, publicam livros, são consultores, assessores e o rei que os partam. São uma praga. Quanto ao ministro, o ministro é sempre boa pessoa. Eu não discordo. O João Costa era ótimo, gostava muito dele, exceto um idiota chamado Nuno Crato. Esse sai da lista. Uma besta quadrada, como a gente diz em Portugal, que muito prejudicou a educação. Quando o Nuno Crato estava no poder, um senhor que fazia um programa da manhã, o Goucha, José Luís Goucha, acho que é isso, ele me convidou para o programa da manhã. Eu fui, eu vou sempre. Já participei do programa com maior audiência no Brasil, à hora do almoço, também numa entrevista. Eu fui. Então, no meio da conversa, o Goucha me pergunta, e se você fosse ministro da Educação? E eu disse, só se fosse maluquinho, não tivesse juízo. E eu, mas porquê? Porque o ministro não manda nada. Quem manda é o Ministério, os burocratas. O ministro não faz nada. Eles o neutralizam. Não, mas se você fosse ministro... Eu disse, olha, não, ele perguntou, qual é o melhor ministro para si? Eu disse, o melhor ministro é aquele que não faz nada, porque pelo menos não faz asneira. É. Mas se você fosse ministro, voltou a insistir. E eu respondi uma coisa que o António Novo, passado um ano, falou também. Portanto, mas eu não reivindico a autoria. Eu disse, olha, se eu viesse a ser ministro, eu faria um decreto no primeiro dia de ser ministro. Um decreto, sim. Um decreto só com um artigo e um parágrafo. Diga lá, extinga-se o Ministério da Educação. Estava o Ministério, eu ia embora e as escolas poderiam ser autónomas. Sem Ministério. Para que é que serve o Ministério? Olha, foi um escândalo. Hein? O programa acabou ali, a entrevista acabou ali. Porque eu disse aquilo que é preciso. Extinga-se o Ministério. Para que é que serve o Ministério? Para gastar dinheiro? Eu pergunto onde é que está o impacto social, os resultados das diferentes reformas que foram feitas, das palestras, dos congressos, dos seminários, tudo mais, dos consultores, onde é que está a prova da eficiência e da eficácia? Vamos responsabilizar essa gente? Vamos. Espero bem. Então, meus amigos, minhas amigas, é um prazer estar convosco. Eu penso que não irei falar mais hoje, já falei que chegasse e bastasse. Mas fiquei sabendo que, não só dentro do espírito de Natal, eu tenho um grande respeito e admiração por vós. Chegamos ao fim de mais um ciclo de conversas com 14 pessoas. É um milagre. É um milagre. Porque normalmente é menos. Né? Começa em uns 50, 60, 100, acabam uma dúzia. Mas é essa dúzia que vai fazer com que aquilo que o Helder falou se concretize. Sois vós que ia de ser escutados daqui por 50, 100, 200 anos. Como diria o meu amigo Rubem Alves, o professor não é otimista, é esperançoso. Porque o otimismo é da natureza do tempo. A esperança é da natureza da eternidade. Tudo aquilo que fizermos se repercute por gerações. E vós sois a terceira geração dos meus 56 anos professores. A terceira geração. E última para mim. Já passou uma segunda geração e uma primeira. Desapareceram. A primeira morreu quase todo mundo.
morreu. Eu agora, já quando vou a Portugal e pergunto, olha, como é que está a Madalena? Ai, morreu. Já nem pergunto, né? A primeira já foi, que eu era o mais jovem. Quando eu fui falar com o Sérgio Nisa, quando eu fui falar com aquela... Eles eram muito mais velhos do que eu, não é? As professoras da Ponte, quase todas já morreram também, porque eu era o mais jovem. Eu tinha 25 anos. Então, meus amigos, vos agradeço estares aqui presentes, destas conversas que são muito importantes e que têm de ser convertidas num livro. Eu peço-vos para escrever-lhes, para ver se publicamos um livro. Eu espero que o livro que vou publicar em dezembro do próximo ano seja um livro de muitas mãos, porque é a minha despedida. Entretanto, irei estar convosco. Até já. Sempre um prazer ouvir o José Pacheco, uma pessoa fica sem palavras, não é? Eu, voltando um bocadinho atrás, o que precisamos aprender, o que eu sinto em falta é valores. E a título de exemplo, temos o Japão, que as crianças até determinada idade, a parte do peso curricular, e que tanto se valoriza da parte académica, não tem valor nenhum se não tivermos os outros todos, e é isso que está a começar a faltar. E isso é muito importante trabalhar na nossa vida, isso na minha perspectiva pessoal. Eu concordo inteiramente. Sim, sim. Agradecida. Vejo que é exatamente isso, todas as colocações são importantes, né? Então, nós estamos construindo juntos, e esses valores, eles se fazem por essa vivência, né? Então, essa vivência nos forma. Toda a nossa relação, toda aprendizagem ocorre por relação. Então, essa relação que nós estamos construindo aqui, desenvolvendo, ela demonstra como se pode fazer comunidade de aprendizagem, como se pode fazer mudança, né? São pessoas que, como o amigo Zé gosta de colocar também, inovaram um compromisso ético com a educação, né? Então, nós estamos aqui inovando pelas nossas relações, né? Num compromisso ético com a educação, nessa mudança que nós estamos construindo a partir de nós. Porque nós não conseguimos fazer nenhuma mudança a não ser a nossa mudança interior, né? A partir da nossa mudança interior é que nós começamos a mudar o meio. E esse meio vai se constituindo por essas relações, né? Então, vejo que é muito importante a gente pensar realmente o que precisamos, né? Aprender, o que nós podemos construir juntos esse aprendizado, né? Em cada etapa de desenvolvimento. Então, se as pessoas se reúnem e definem o que elas precisam aprender, construindo a partir desses valores, nessa construção de aprendizagem, com certeza aí terá uma humanização, né? Ou pelo menos uma proposta de, porque depois vem os conflitos, e é no momento dos conflitos que é testado a construção desses valores. Porque o valor, ele tem o seu teste em conflito, e no conflito, ele não é um problema, o conflito. O problema é nós não sabermos lidar com o conflito, o que fazer com o conflito. Porque o conflito é necessário. Só lembrar que, lembrando, como o amigo Zé gosta de falar, os dinossauros da educação, o Piaget, né? Então tem essa construção da assimilação, nós temos que temos que ter o desequilíbrio da aprendizagem para conseguir construir a aprendizagem, para ter a acomodação da aprendizagem. Então, nessa construção, é importante também ter as problemáticas, são essenciais para trazer o quê? Uma nova construção de aprendizagem, né? Uma nova conexão. Bom, aí eu gostaria de perguntar, vocês gostariam de trazer mais alguma questão do que precisamos aprender? Ou vocês gostariam já de passar para a próxima questão? Olha o Luiz trazendo, caminhar é um desequilíbrio. Com certeza, Luiz, a gente vive, em cada passo, a gente está trabalhando o equilíbrio, né? Ou vocês gostariam de trazer com e com quem aprendemos? Tudo bem? Passarmos para a próxima questão, então? Helder, por favor. Bom, ainda em relação a essa questão que me suscitou esse ano, na aprendizagem com as tutorias, quem aprendeu mais com certeza fui eu, nessa experiência toda com os meus estudantes, com os colegas, e com vocês e com meus colegas do núcleo de projeto, minha colega, eu percebo assim que
eu comecei a revisitar de maneira prática aqueles documentos que são quase que teoricistas, pelo menos nos projetos político-pedagógicos do Brasil, que são as 4 aprendizagens do relatório Delors, relatório feito pela Unesco, em que teve até um encontro na Tailândia, em que vários países, dentre eles Portugal e Brasil, foram signatários, em que o currículo seria fundamentado em 4 aprendizagens: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, que fica uma papagaiada só, como falamos aqui no Brasil, uma coisa assim para inglês ver, e que se torna vivo quando a gente começa a trabalhar os dispositivos, né, fazer uma formação isomórfica, que é o que está sendo proposto aqui, né, e agradeço muito ao professor José por essas bases que tem lançado conosco aqui. E aí vem também aquelas 7 aprendizagens, 7 saberes do Morin também, acho que é bem interessante, e essa educação fundamentada em valores, como a professora Ana aqui comentou também, chama atenção, assim, como algo que talvez esse livro ele deva não ser lido antes, mas após, assim, essas formações de núcleo de projetos, eles voltam para a minha prática com outro significado, com aprendizagem essencial. E lembrando outras 3 aprendizagens, mas aí eu ainda estou buscando alcançá-las, que além do aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, é aprender a desaprender, como o professor Pacheco uma vez me falou, ou muitas vezes me falou, aprender a desobedecer e aprender a desaparecer. São aprendizagens importantes também, eu acredito, para construir isso com o outro, né? Então, me vem essa observação aqui, essa consideração. Eu considero esses pontos também, sabe? Importantes, assim, essa retomada, aquilo tudo que a teoria vai dizendo, né, que vai se tornando teoricista, e que quando a gente vai fazendo um núcleo de projeto que vai ganhando tônus, né, ganhando um viço, se torna algo significativo. Zizi, por favor. Então, queria trazer muito boas reflexões também, Ana. Queria trazer essa reflexão com o que e com quem aprendemos, né? Então, vejo que com o que aprendemos e com quem aprendemos, primeiro, perceber que a aprendizagem começa em nós. Nós temos a tendência sempre a levar a aprendizagem como se ela dependesse de alguém. Ela não depende de alguém. Nós temos a autonomia da nossa construção de aprendizagem, mas pelas nossas relações nós conseguimos aprender. E essas relações começam conosco. Então, como que nós estamos aprendendo? Nós perguntamos muito se está tudo bem, você está aprendendo, mas nós não perguntamos como nós estamos aprendendo. Porque, claro que nós vamos sempre aprender. Tem uma questão que é sempre dita, né? Mas a educação tradicional, ela ensina. Sim, verdade, ela ensina, só que como essas crianças estão aprendendo? Como esses jovens estão aprendendo? E o que está causando esse tipo de aprendizagem? Então, não se tem um processo avaliativo real sobre a questão do ser humano, que é uma questão que nós sempre trazemos aqui também, não só dos valores, mas como o que está ocorrendo, porque isso está diretamente ligado com o que e com quem aprendemos. Porque com o que aprendemos? Nós podemos aprender com tudo, não tem como dizer eu estou aprendendo com isso ou com aquilo, né? Nós não fazemos uma separação, só um minutinho que está passando um caminhão, não sei se vocês estão ouvindo o ruído. Não? Então tá bom. Aqui está muito alto, mas se não aparece, o ruído está segurando. Então, com o que aprendemos, nós podemos aprender com todas as coisas do mundo. Agora, como nós selecionamos e organizamos a nossa aprendizagem, isso está muito correlacionado à nossa gestão interna de organização, que normalmente as pessoas não correlacionam com a dinâmica de grupo, mas é muito importante correlacionar. Qual é a maior dificuldade que nós temos ao desenvolvimento quando nós crescemos ou quando somos crianças para nos organizarmos? Por exemplo, quanto tempo nós temos para falar? Quanto tempo nós temos para aprender aquilo que nós gostaríamos? Quanto tempo nós temos para as nossas escolhas? Quanto tempo leva aquilo que nós queremos fazer? Isso é uma questão da gestão de tempo, que é uma gestão muito necessária. Não é o aprisionamento no tempo. Tem um diferencial aí, que é pensar, eu tenho só esse tempo, então eu não posso fazer isso. Mas é a gestão.
É a arte, o engenho e a arte de organizar-se no tempo. Muitas crianças e jovens falam para mim, nossa, eu comecei a jogar videogame, né, alguma coisa assim na internet, e eu perdi meu tempo. Eu não consegui conversar com as pessoas que eu queria, eu não consegui estar com o meu cachorrinho, eu não consegui andar um pouco e fazer um exercício. E isso não acontece só com as crianças, isso acontece com os adultos também. Hoje em dia nós sabemos que a gestão de tempo é uma questão muito séria, porque nós não percebemos o tanto de tempo que leva as coisas. Nós não levamos isso numa correlação. Então, isso está diretamente ligado com o que aprendemos. Porque nós temos um tempo de aprender também. E não é um tempo trazido por uma questão assim, você tem 2 horas para ter uma aula. Não é correlacionar o tempo à aula, é correlacionar a aprendizagem ao nosso tempo de construção da aprendizagem. E essa construção da aprendizagem, como ela está desqualificada, quando eu digo desqualificada, é porque ela está com poucas vivências dos nossos potenciais de ser humano, que é nós podermos nos relacionar uns com os outros e com tudo. Nós estamos se relacionando muito pouco, nós ficamos muito isolados. A aula isola muito a uma questão muito específica. Ela não dá uma globalização e integração de, como gostam de dizer, né, as disciplinas. Nós não temos as multidisciplinaridades, nem interdisciplinaridades por uma aula. Nós precisamos de uma construção mais vivencial. Nós vivemos em toda a trajetória humana com construções vivenciais. De repente, nós colocamos um condicionamento para vivermos somente como um produto de consumo, sendo que nós não somos um produto de consumo. Nós somos seres humanos dinâmicos e vivemos aprendendo em todo momento. Então, com quem aprendemos? Primeiro com nós mesmos, depois com os outros, depois com o todo. Então, o que eu teria para dizer de reflexões, trazendo uma correlação com essa construção, seria isso. Por isso é importante nós retomarmos, também revermos como estamos aprendendo e o que é aprendizagem para nós. Porque aí nós conseguimos nos reconectar. Então, não é se preocupar se a criança está aprendendo ou não. É se preocupar e, melhor, se ocupar. Como ela está aprendendo. Mas era essa a primeira reflexão que eu gostaria de trazer. Luís, por favor. Olha, quando eu era um jovem professor, as pessoas que estavam na escola há mais tempo me diziam que eu só devia avaliar o que ensinava. E eu cresci com essa frase. Eu só posso avaliar o que ensino. Mas depois eu percebi que os alunos traziam mais informação e mais aprendizagem que eu não ensinava, não é? E eu, como vou fazer agora com isto? Eu mais tarde percebi que o que eles falavam, quando falavam em avaliar, eles estavam a referir-se a classificar, não é? E então, mas esta é uma sociedade e é uma comunidade docente que ainda existe em Portugal. Atenção, que ainda existe. Eu acho que para responder à pergunta que a Zizi fez, teríamos que responder primeiro a outra coisa. E é uma proposta que eu vos faço. É um desafio. Que é, o que é que significa aprender? Não é? Quando é que eu posso dizer que uma criança aprendeu? Porque quando eu consegui responder a esta pergunta, eu, claro, que comecei a desmontar muito do que fazia e comecei a perceber que muitas coisas eu fazia mal. Porque, efetivamente, eles, as crianças, os alunos, no meu caso, alguns já eram adolescentes, eles sabiam mais do que eu julgava que eles sabiam. E tudo o que eles sabiam, ou quase tudo, não tinham aprendido comigo. Portanto, depois de perceber isto, temos que mudar rapidamente o paradigma. Ora, se eu estou a falar disto, e estou a falar de há 10 anos atrás, imaginem agora, não é? Portanto, eu lançava um desafio para o resto da sessão. O que é que significa aprender? Débora, por favor. Eu não levantei a mão, eu só fiz um comentáriozinho ali no chat, com base no que a Zizi falou. Eu vou deixar minha câmera fechada, porque minha internet aqui, eu moro numa cidadezinha de 3.000 habitantes, então vocês imaginam a conexão como é que é. Então, se eu abrir a câmera, começa a falhar a minha fala, tá? Então, assim, eu só fiz uma reflexão a partir do que a Zizi falou, porque eu penso muito nisso, sabe? A gente acaba se ocupando muito do como ensinar, e a gente não se pergunta o para que ensinar, quais são os fins da educação. E eu penso que, a depender
Desses fins, o direcionamento será dado será um caminho, né? Então, se eu penso, e eu hoje penso que a educação está muito nesse caminho, né? Na perspectiva de uma educação voltada para a adaptação plena ao que está posto na sociedade. Né? Então, eu penso que tanto o que a gente ensina como a gente ensina, elas estão alinhadas com essa perspectiva adaptativa da educação. Então, acho que, primeiro de tudo, a gente precisa se perguntar o para quê a educação, né? Para fazer menção aqui a um autor que eu gosto muito, que é o Theodor Adorno. Para que a educação? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. E outra coisa, Zizi, talvez coubesse uma reflexão também sobre o que a gente aprende, né? Foi a reflexão que você estava fazendo ainda há pouco. Nem sempre a gente aprende só o que a gente quer. Na verdade, eu penso que a gente vem sendo bombardeado de informações das mais diversas categorias e níveis, né? E que a gente acaba se apropriando, muito embora não estejamos desejosos de aprender aquele aspecto, aquele conceito, aquela ideia, né? Como, por exemplo, o próprio preconceito que a gente desenvolve. Eu falo isso porque eu trabalho com educação inclusiva e eu convivo cotidianamente com manifestações de preconceito que, na maior parte das vezes, as pessoas, poxa, mas não era preconceito, ou então, não tive a intenção de fazer bullying, né? Era só uma brincadeira. Por quê? Porque a gente aprende determinados comportamentos, né? E aí eu penso que é importante fazer essa reflexão que o Luiz fez, o que é aprender, né? E aí, nesse caso, eu acho que a gente tem que pensar em duas modalidades do processo de aprendizagem, que é aquele que é sistemático, que é o que a gente deseja, né? Que é aquilo que vem a partir de uma construção sistematizada e organizada, e o que acontece de forma sistemática, independentemente do nosso desejo. A gente está sendo bombardeado cotidianamente, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, com informações que são muito formatadas e muitas vezes até ideológica mesmo, né? Que tem o objetivo de construir um sujeito que vai atender a essa forma de sociedade. Então, o que a gente precisa aprender, eu acho que antes de mais nada, é compreender esses aspectos que organizam, que estão na estrutura da nossa sociedade. Eu digo assim, essa questão, né, que a gente aprende, por exemplo, esses estereótipos de gênero, o que é ser menino, o que é ser menina. A menina, quando nasce num quarto todo rosa, num quarto cheio de bibelô, e os adjetivos são, ela é linda, ela é fofa, ela é meiga. Quando é menino, é tudo azul, e ele é forte, ele é corajoso. Enfim, o tempo inteiro, a gente está reproduzindo essas ideias, entende? Então, nem sempre a gente aprende só o que a gente quer. Quem dera que fosse, né? Seria maravilhoso, mas não é. Então, nós temos que fazer um movimento de resistência, e para fazer esse movimento de resistência, a gente precisa ampliar nossa capacidade de compreensão desses elementos que estão postos aí. É um pouco como eu vejo, sabe? Assim, eu não ia falar isso tudo, eu só fiz um comentáriozinho, mas como você abriu para mim, Ana, agradeço. Disponho sempre. Zizi, por favor. Agradecida, Débora, com certeza. Só para explicar, nós estamos fazendo uma construção de 7 perguntas que a Ana José traz sobre a questão da aprendizagem. Aí nós estamos correlacionando as construções de como fazer e ter, né, essa consciência da aprendizagem num sentido de comunidade de aprendizagem e como nós podemos desenvolver, tá? Então, só para integrar você, que eu vi que você não sei, está participando, ouviu as outras construções de reunião, então nós estamos são 7 perguntas, né? Nós estamos com o que e com quem aprendemos, tá bom? Mas muito agradecida às suas colocações e vamos construindo juntas. Suas questões são todas muito importantes. Importante a gente integrar, né? Conforme nós conseguimos compreender e entender. Eu vi, Ana, que teve uma questão aqui no chat. Você gostaria de fazer a leitura? Ou perguntar se ela gostaria de estar participando? Se não me engano, é do Luís, não é? Não, acho Ou é que da Dani? é da Dani. Dani, não sei se a Dani quererá ler ou dizer alguma coisa. Bom dia, boa tarde.
Se vocês puderem ler, eu agradeço. Se alguém puder ler. E é uma inquietação e eu gostaria de ouvir vocês e dizer o quão importante é estar nesse grupo, porque eu me sinto tão no começo, meio perdida do que fazer, como fazer, e a gente erra tanto nesse processo, né? E é muito bom ter esse grupo. Eu agradeço. Dani, mas ouvindo as tuas palavras tem um valor muito mais forte do que só ler o que escreveste aqui. Se não te importares de partilhar, agradecemos. Tá bom. Eu estou professora de educação socioemocional numa escola particular em Poços de Caldas, Minas Gerais. E me inquieta muito o como são feitas as coisas. E eu me proponho a começar a mudança, nem que de passos pequenos. Então, algumas conquistas que eu consegui foi sair de currículo. Eu assumi essas turmas porque queriam apostilar a educação socioemocional. E aí eu convenci a direção que não, e convenci também que eu não iria fazer planejamento de aula, que eu iria construir com as crianças a educação socioemocional dentro das necessidades de cada grupo. Então, foi uma pequena conquista, mas que para as crianças fez uma diferença imensa, né? Na nossa última roda de conversa do ano, quando as crianças começaram a falar das suas dificuldades, chegam os conflitos, as coisas que assustam tanto os adultos, né? Uma delas me falou o seguinte, sentou no meu colo, né, e falou assim, meu comportamento, ele vem porque eu não consigo controlar a minha raiva. E a criança que estava reclamando dela, por causa do comportamento, olhou para ela e disse assim, eu não sabia que você se sentia dessa forma. Que bom que você falou, eu não sabia que era por isso. Como a gente pode te ajudar? E isso, para mim, é muito valioso, né? Me emociona falar disso, né? Porque é o que eu acredito, é humanizar, abrir espaço para convivência de fato, para conexão real, para conexão verdadeira de humanos com humanos e construir juntos. E as crianças, elas conseguem fazer essa construção com muita naturalidade. Ouvindo o Helder falar das crianças que sem férias estão celebrando, e isso é muito real. Elas celebram falar de coisas sérias, elas celebram os aprendizados, elas celebram umas às outras, elas conseguem se apoiar, né? E eu gostaria de ouvir de vocês, porque eu às vezes me sinto frustrada, porque no início, aqui acompanhando vocês, o que eu queria fazer? As assembleias para a escola inteira, agregar os pais. E a gente fica com essa frustração, né? De não ter conseguido chegar nesse ponto. E aí, por mais que eu celebre os passos que foram dados, eu vejo as conquistas, eu ainda me sinto tão pequenininha, tão no comecinho. Eu gostaria de ouvir vocês um pouco. Gratidão pelo espaço, gratidão pela companhia. Obrigada, Dani. As tuas palavras foram top mesmo. Zizi, por favor. Muito especial a colocação mesmo, Dani. Seja muito bem-vinda aos incomodados da educação. Todos nós somos incomodados e vivemos nesse incômodo porque sabemos que precisa mudar e trabalhamos nessa mudança. É isso mesmo, nós estamos sempre... Eu não diria que insatisfação seria a melhor colocação, mas sem dúvida incômodo, né? Não, ainda não está naquele ponto, só que eu quero trazer uma reflexão sobre isso. Só antes, eu gostaria de combinar com vocês para acordarmos o tempo, porque nosso tempo passou um pouquinho. Podemos acordar mais quantos minutos? 5 minutos? Pode ser? Então, depois, o que não conseguirmos completar hoje, poderíamos continuar na próxima reunião, tudo bem fazermos assim? Nosso próximo encontro? Então, só para trazer um pouquinho de questão sobre isso, Dani, é normal nós nos sentirmos frustrados ou insatisfeitos por não conseguirmos ser da forma como gostaríamos. Mas aí eu trago uma outra reflexão para você. Lembrar que seres humanos têm a sua dinâmica própria. Existe um sistema, sim, mas
existe também a construção de cada um. Eu já trabalhei com projetos que o sistema não alterava, era uma comunidade fechada, o sistema não tinha qualquer tipo de alteração próxima, ou seja, não causava nenhum dano de fazer dessa forma, de outra forma, porque eles tinham essa liberdade de fazer. Só que eles não conseguiam se organizar em assembleia, porque eles estavam ainda aprendendo a conviver e construir um diálogo em decisão de alguma coisa em comum. Então, eles estavam num processo de construção. Então, nós também não temos esse compromisso com o êxito, em acharmos que nós não estamos conseguindo isso agora porque nós não estamos sendo bons o suficiente, ou nós temos que atingir uma meta de fazer a assembleia com a escola toda o quanto antes. Eu vejo que é muito importante, claro que é importante nós conseguirmos chegar lá no sentido de quê? De ver que todas as pessoas estão conseguindo ter essa construção cultural, mas isso é uma construção, é você não se exigir tanto, ou não ficar tão desistente ou triste, por você achar que está sempre só no começo, é tentar avaliar o processo que você está construindo, isso no sentido de só continuar, e avaliar o processo que você está construindo para você avaliar o que você pode melhorar nesse desenvolvimento, o que você pode avançar nesse desenvolvimento, a partir dos valores. Então, você está conseguindo constituir com esse núcleo que você está construindo, que você já consegue fazer as pequenas assembleias, você está conseguindo constituir uma comunicação, um diálogo? As crianças, os jovens, as professoras, as mães, quem participa, já está conseguindo compreender uns aos outros e ter uma construção de respeito em comum? Por exemplo, um ouve o outro, eles já conseguem dialogar mesmo nos conflitos. O que você colocou sobre as crianças, já colocarem que elas estão falando de si mesma na sua dificuldade, isso já é uma evidência de aprendizagem dessa construção da formação de uma assembleia. Então, você elencar, você evidenciar quais são as evidências de aprendizagem que você está vendo nessa construção de assembleia. Você quer construir a aprendizagem da assembleia e está construindo com várias pessoas que você consegue fazer essa construção. Então, avalia, define estágios com essas pessoas. Qual é o nosso próximo estágio de assembleia? Quantas pessoas mais estarão presentes? Quando houver um conflito, o que nós podemos fazer? Tudo isso faz o desenvolvimento dessa comunidade que está sendo construída. E aí você consegue perceber que é um processo. E esse processo você consegue trabalhar na melhoria dele. Melhoria, qualificação, condução, desenvolvimento. Como? A partir do momento que você valoriza o que você já conquistou e valoriza o que você vai construir a partir daí com as pessoas que você está. Quando essa cultura ela se desenvolve a um ponto dela ter realmente uma construção comunitária, você verá outras pessoas se integrando. E esse é um movimento natural. Agora, claro, você pode fazer um movimento revolucionário, de quebra, de força, de fazer assembleia com todos, mas isso é mais difícil. É uma sugestão, assim, que só para algumas pessoas que se veem com essa energia, que querem aprender a trabalhar essa revolução de frente, aí a pessoa tem que estar nessa energia. Por quê? Porque a pessoa vai receber muito confronto. Ela vai se machucar muito no processo. Então, ela tem que estar preparada para isso. Mas, assim, não existe uma forma, é dessa forma ou de outra forma. Vê a melhor forma para você construir. E não desiste. Porque muitas vezes as pessoas vão com muita garra, confrontam tudo, fazem assembleia na escola inteira, aí ganham um monte de inimigos e aí desiste. Porque não aguenta depois o nível de força que vem a dor, né, das pessoas rejeitarem, das pessoas não gostarem. Então, vê o melhor para você. Lembra que essa mudança é você que está mudando. E essa mudança que você está construindo em você é o que vai definir esses próximos passos. E a partir de você, vê as pessoas que estão mudando com você. Conversa com elas. O que vocês gostariam mais de mudar e transformar? Quais são as bases que vocês vão se organizar para fazer? Que você vai ter mais força para desenvolver. Então, escolha o melhor caminho para você. É a sugestão que eu teria para dizer, e parabéns pela construção que você está fazendo. É assim mesmo. Na maioria das localidades, começa por pequenas assembleias, até constituir uma assembleia geral. Tá? Então, era isso. Helder, por favor. Era para fazer menção ao tempo, tá? Agradeço a presença de todos. Aí, um grande aprendizado para mim. Ah, sim, passou o tempo. Desculpa, acho que eu falei demais também. Bom, então passamos o tempo, mas alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Amigo Zé, quer fazer alguma colocação? Porque nós estamos encerrando o ano. Esse é se eu não me engano, não, ainda temos uma reunião, né?
Inclusive, vocês gostariam de participar no dia 28? Vamos fazer uma pausa nesse final de ano? Ou estaremos todos aqui no dia 28? Temos que fazer uma assembleia. Isso é importante. Então, 5 minutinhos só para a nossa assembleia aqui de definição. Antes, só perguntar se o amigo Zé gostaria de fazer alguma colocação. Apenas que amanhã, às 9 horas, alguns de vós estareis num encontro e que no dia 28 poderíamos, com todo o mundo, fazendo um apelo a que todos estivessem presentes, falássemos do nosso plano para 2025. E vos desejar um bom Natal e vos agradecer esta resiliência que manifestais. Gratidão. É isso. Zizi, eu gostava também de poder dizer que no 2 a 8 dias eu vou estar fora de Portugal, talvez, estou na União Europeia, talvez consiga participar, vamos ver, não tenho a certeza, está bem? Mas desejar a todos um bom Natal, cheio de saúde, sobretudo saúde, não é? E eu, há um ano atrás, estava partindo para o Rio, não é? Onde estive com o Zé, e recordo esse tempo com alguma saudade. Este ano vou ficar pelo frio, e, portanto, um abraço a todos e boas festas, está bem? Bom, então, agradecendo a todos, né? Temos esse apelo então, para 28, estamos aqui, né? Então, bom Natal a todos, boas relações humanas, recebam a construção com cada um, uma sugestão, né, de sentar à mesa, conversar, se relacionar com a família, com as pessoas que têm. O Natal é a nossa construção fraterna. Então, agradecida a todos, até o nosso próximo. Boas festas, pessoal. Um abraço. Festas.